Agora passa a palavra o doutor José Paulo Neto. Bom dia a todos, aos companheiros da mesa e aos presentes no plenário. Eu queria agradecer o convite para participar desse seminário, trazer aqui a minha solidariedade militante à luta anti-imperialista e anticapitalista, e dizer que eu me sinto muito honrado de participar dessa mesa e tentar também trazer, nesse espaço que é muito curto, como se viu, não é? Algumas ideias para a nossa reflexão. Eu começaria dizendo para vocês, né, que os homens da minha geração, e há vários deles aqui, né, devem se sentir numa situação muito engraçada quando olham para trás. Eu entrei na universidade nos anos 60 e o clima mundial e nacional era muito diferente desse que a gente vive hoje. O que estava acontecendo na transição dos anos 60 para os anos 70? Aí entre 65, 70, 72. O imperialismo, que foi mencionado aqui, se via acuado. As lutas de libertação nacional em África, Ásia e na América Latina estavam crescendo. Não é? O imperialismo norte-americano começava a registrar sua grande derrota do século XX, que foi a derrota no Vietnã. Por outra parte, se a gente observa o que se passava no movimento operário europeu ocidental e também nos Estados Unidos, havia uma série de ganhos, de conquistas dos trabalhadores, inclusive do ponto de vista salarial, com efetivos impactos na sua qualidade de vida. No mundo dos intelectuais, ninguém apostava um centavo na sobrevivência do capitalismo. Supunha-se que a revolução estava ali na esquina, às 8h30 do dia seguinte. Os tempos eram maus para o imperialismo. Eu sou de uma geração, embora eu nunca tenha acreditado que o socialismo estivesse ali na esquina às 8h30 da manhã, não se espera. Mas eu sou de uma geração que tinha absoluta certeza de que no Brasil nós derrotaríamos a ditadura, a derrota da ditadura sucederia uma transição socialista. Eu me recordo que eu contemplava o futuro, nessa época eu tinha futuro, eu tinha 20 anos, eu contemplava o futuro com enorme otimismo. Nós estamos discutindo aqui hoje, e penso que é o primeiro passo para que a gente possa transformar, como disse o professor que me antecedeu, um fim de crise em alternativa, não para o capital, mas para nós. Eu penso que o primeiro passo é reconhecer que nós nos encontramos numa situação muito difícil. Eu, que estou desligado de qualquer vinculação partidária, e portanto falo só em nome pessoal, quero dizer para vocês que eu não represento nada. Se eu fosse candidato a síndico do meu prédio, provavelmente eu não teria o voto da minha mulher. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que nós sofremos, nos últimos 30 anos do século XX, uma enorme derrota. Nós não perdemos a guerra, mas nós sofremos uma enorme derrota. E nós sofremos uma enorme derrota não é porque nós não tenhamos razão ou não tenhamos referências de conhecimento que sejam justas e verdadeiras. Nós perdemos porque a correlação de forças, e é preciso insistir na questão da luta de classes, se nos tornou extremamente negativa. Isso que chamamos neoliberalismo é uma resposta do capital, é uma resposta do capital monopolista, ou se vocês quiserem, é uma resposta imperialista, àquele quadro que eu mencionei de ascenso das lutas democráticas, populares e progressistas em todos os quadrantes do mundo ao longo dos anos 60 e na entrada dos anos 70. Não é por acaso que isso que a gente chama de neoliberalismo hoje teve a sua primeira receita implementada aqui na América Latina na sequência do golpe militar que derrubou o governo da Unidade Popular no Chile em 1973.
As primeiras experiências daquilo que nós podemos chamar de neoliberalismo foram feitas ali, sob o coturno assassino e genocida do general Pinochet, e com a direta assessoria de acadêmicos norte-americanos. Isso não é uma coincidência. Eles nos derrotaram politicamente, e essa derrota política, eu quero insistir aqui, não foi uma derrota através de processos democráticos formais, por vias eleitorais, não, foi pela via da violência, da repressão mais brutal. E não pensem que a repressão ocorreu aqui na América Latina ou no Cone Sul. Eu quero lembrar para vocês o comportamento do presidente Reagan em face dos controladores de voo norte-americanos. Ele militarizou o serviço. Ou como foram duramente reprimidos na entrada dos anos 80 os heróicos mineiros britânicos. Aquela senhora que a imprensa burguesa gosta de chamar de a dama de ferro, na verdade é megera de ferro, reprimiu brutalmente e quebrou a espinha dorsal do movimento sindical inglês. Isso que nós chamamos de neoliberalismo é uma clara resposta truculenta, repressiva e violenta aos avanços dos trabalhadores nos anos 60 e 70. Essa resposta é uma resposta muito curiosa, não é? Neo é um prefixo que significa novo. Então, neoliberalismo nos dá a ideia de um novo liberalismo. Quando nós sabemos que no século XVIII, a teoria política liberal, lá atrás, lá antes da Revolução Burguesa, da vitória da Revolução Burguesa, antes da vitória da Revolução Francesa, o liberalismo, a teoria política liberal, teve um papel progressista. Era a luta contra o absolutismo. Era a expressão dos ideais da burguesia revolucionária. O neo hoje não traz nenhum elemento de novidade. A expressão neoliberalismo é equívoca. Neoliberalismo, a gente tem que chamá-lo pelo seu nome. É o conservadorismo político e ideológico que se limita com o reacionarismo político e econômico. O pai desse conjunto de ideias é um já falecido economista austríaco, que foi prêmio Nobel de Economia em 74, não é? Friedrich Hayek. Esse homem, nos anos 40, ninguém lhe dava atenção. Era um solitário, que em 1944 escreveu um livro intitulado O Caminho da Servidão. O nome já diz tudo, hein? O Caminho da Servidão. O seu inimigo imediato nesse livro era a intervenção do Estado burguês, hein? Na vida econômica e social. Já era conhecido o chamado Plano Beveridge desde 1942. Estava claro, a partir da Batalha de Stalingrado, que o fascismo seria abatido. E os sábios políticos ingleses já estavam se preparando para o day after. E se tratava de fazer uma série de concessões à classe operária inglesa. Essas concessões vieram a redundar, não é? E são concessões que derivam das lutas dos trabalhadores, não é algo meramente antecipatório. E iriam redundar no chamado estado de bem-estar social alguns anos depois. Hayek tem como objetivo imediato combater qualquer tipo de intervenção do Estado, ou mais exatamente, um tipo preciso, como veremos adiante, de intervenção do Estado na economia e na sociedade. Mas o seu objetivo de mais largo prazo não era vulnerabilizar as ideias do Partido Trabalhista na Inglaterra. Seu objetivo de mais largo prazo era garantir a inviabilidade do socialismo. Esse era o seu objetivo. Entretanto, esse homem passou cerca de 20 anos falando e ninguém lhe ouvia. Ele tinha uma sociedade, a sociedade do Mont Pelerin, do Monte Pelerin, financiado por grandes capitalistas, onde ele se reunia com intelectuais, desenvolvia as suas ideias, patrocinava pesquisas, mas sem qualquer audiência pública maior. No final dos anos 60 e na entrada dos anos 70, quando
a ordem capitalista se via efetivamente ameaçada, o recurso foi às ideias de Hayek. Qual é o fundamento das ideias de Hayek? Eu diria que o fundamento é o seguinte: o mercado deve ser o único regulador da vida social. O mercado entendido como livre espaço social de negociação entre iguais, não é? Porque nós somos iguais, nós e o Antônio Hermílio de Moraes, juridicamente somos rigorosamente iguais. O mercado como espaço de circulação de mercadorias, esse é o regulador social. Qualquer tentativa de introduzir regulamentações na vida social e econômica que possam significar qualquer limite à liberdade de mercado, leia-se, qualquer limite, qualquer trava, qualquer freio aos movimentos do capital, qualquer limite é mal visto e mais, deve ser combatido. Entendem os economistas, não é? Que não existe mercado autorregulado. A mão invisível do que falava Adam Smith é mais invisível do que mão. Ela não comparece. Economia de livre mercado, como disse o professor que me precedeu, é necessariamente ciclos de crise. Não existe capitalismo sem crise. A crise não é uma doença. Ela é um mecanismo, ela é um elemento constitutivo do capitalismo. Então, quem fala em autorregulação do mercado, quem fala em mercado que se regula, das duas uma, ou está enganado, ou o que é mais comum, está enganando. Ora, toda essa ideologia de autorregulação do mercado não é crível nem para os seus autores. A luta contra a intervenção do Estado na economia, levada a cabo por estes senhores, não é a luta pela diminuição do Estado, conforme eles anunciam. É a luta dos elementos regulatórios que possam ter qualquer componente democrático e social. A grande burguesia brasileira sabe que ela só existe e mantém seu poder com este Estado que aí está. É bastante curioso, não é? Que no movimento importantíssimo a que o professor se referiu de privatização, devia ser o afastamento do Estado da vida econômica. Pelo contrário, o movimento de privatização foi conduzido aqui a partir do Estado, uma fortíssima intervenção estatal. Não é? A entrega do patrimônio público a esses flibusteiros, porque é disso que se trata, não é? A esses piratas da economia brasileira, foi feita com apoio aberto de um organismo estatal, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Os neoliberais não lutam contra o Estado e a sua intervenção econômica. Eles lutam contra quaisquer mecanismos que, por via estatal, permitam travar de alguma maneira o nível de exploração dos produtores diretos. É a partir dos anos 70 que essa ideologia começa a ganhar forma e fórmulas. A resposta que o capital deu ao processo crítico que enfrentava na passagem dos anos 60 aos anos 70, acabou por permitir o estado geral em que nós vivemos hoje. Isso foi claramente descrito pelo professor que me precedeu, não perderei tempo em assinalar, não é? Ele deu alguns dados, a gente podia multiplicar o atoleiro em que se encontra a sociedade capitalista contemporânea. Não é? O atoleiro. O que a gente pode afirmar com absoluta segurança, a partir de uma análise rigorosa dos tempos presentes, é que, ao contrário do que ocorreu no passado, o capitalismo não oferece hoje
nenhuma alternativa positiva para a humanidade. Isso tem que ser dito com toda clareza. Nós não podemos perder de vista que o desenvolvimento capitalista foi progressista quando emergiu, a ordem burguesa foi emancipadora com relação à ordem feudal, mas hoje o que o capitalismo tem a oferecer para os povos é insegurança, é agressão, é violência e nenhuma alternativa positiva para qualquer tipo de problema da humanidade. Qualquer tipo de problema da humanidade. 30 anos depois de vigência das práticas a que correspondem a ideologia neoliberal, o que nós devemos constatar é, em todos os espaços de dominação capitalista, uma profunda restrição de direitos, especialmente dos direitos sociais, mas não apenas dos direitos sociais, dos direitos políticos e inclusive dos direitos civis. É preciso insistir na redução dos já diminutos espaços democráticos que conhecíamos, a não ser que a gente acha que democracia é de 4 em 4, aliás, no nosso caso de 2 em 2 anos, tem as eleições municipais, escolher quem é que vai roubar com mais eficiência. Eu quero chamar a atenção de vocês para algo. Só um instante. Quero chamar a atenção de vocês para algo que é característico das condições hoje contemporâneas do capitalismo em termos de democracia política. Porque a nós socialistas, não é? Eles sempre acolhem o quê? Nós somos autoritários, ditatoriais, reprimimos a democracia e a gente frequentemente enfia essa carapuça como se ela fosse verdadeira. Eu quero citar para vocês 2 exemplos mais ou menos recentes e para a gente ficar aqui no pedaço, não é? Eu quero lhes lembrar que para a sucessão de Menem, vocês se lembram do Carlos Saul Menem? Aquele sujeito de largas costeletas e tangueiro, que dançou no Palácio do Planalto, passando a mão numa parte da anatomia da Dona Ruth que irritou o Fernando Henrique. Na sucessão deste cidadão, candidata-se à presidência da República, sucessão do seu segundo mandato, aquele que foi o responsável pela liquidação do que havia de regulação social na Argentina, Domingo Cavallo, foi derrotado, teve 10% de votos, ganhou Fernando de la Rúa, radical. 10 meses depois de eleito, de la Rúa convoca Domingo Cavallo para ser seu ministro da Economia. O cidadão foi recusado por 90% dos argentinos. 10 meses depois ele se torna o czar da Economia. E a gente sabe em que é que deu. Isso é um problema lá dos argentinos? Não. Vocês conhecem um país onde um presidente da República, depois de 3 campanhas, todas elas contra o neoliberalismo, contra as medidas do FMI, contra as injunções do Banco Mundial, chama para cuidar do seu galinheiro, que é o Banco Central, uma raposa, um serventuário do Bank of Boston, que é o senhor Meirelles. Mas escute, isso não aconteceu só aqui, só na Argentina, não. É que há uma internacional do capital, que transcende as fronteiras nacionais, que rompe com qualquer pretensão de soberania. Essa internacional do capital, de que uma das expressões é o consenso de Washington, ocupou amplamente os organismos chamados multilaterais, o Banco Mundial, o FMI. Estas são agências do internacional do capital. E esta gente, depois de 30 anos, que indicadores nos oferecem da sua política? Já vou encerrar. Que indicadores nos oferecem da sua política econômica? As crises que foram referidas pelo companheiro. Uma instabilidade econômica geral, mas muito mais do que isso. Nos últimos 30 anos, todos os dados confiáveis, e não são dados do jornal Inverta, não. São dados do próprio Banco Mundial, das agências vinculadas à ONU.
o que se registrou em todos os quadrantes, todos, foi, em primeiro lugar, um brutal aumento das desigualdades nos planos nacional e internacional. Isso foi mencionado aqui pelo companheiro. Um brutal aumento da distância entre países ricos e pobres, leia-se quase sempre, países imperialistas e países periféricos explorados, mas também no interior desses países, entre os seus ricos e os seus pobres. Eu sempre gosto de citar para os meus alunos o dado da agência oficial norte-americana, seria o nosso ministério aqui do desenvolvimento social, de que 20% da população norte-americana, portanto maior do que as taxas por via salarial, de massa salarial, 20% da população americana é considerada pelos padrões norte-americanos subnutrida. E mais, come comida de cachorro. Não sei se vocês sabem disso. Essas latinhas aí, que são onde se vende aquela mistura para cachorro, aquilo ali é proteína, é 21% de proteína. O americano consome aquilo. Mas mais, compra remédio veterinário. Eu não estou falando de Biafra. Eu estou falando da maior potência imperialista. Mas além disso, nesses últimos 30 anos, se acelerou a crise ecológica. Falar em desenvolvimento autossustentado sobre o capitalismo é uma piada, só que é uma piada de mau gosto. Entretanto, meus amigos, eu acho que a nossa derrota, porque nós perdemos, não perdemos a guerra, mas perdemos uma batalha, se deu no plano que o companheiro, eu pensei que você fosse tematizar mais, mas também não tem tempo, é o da luta ideológica. É o da luta ideológica. Travar a luta ideológica, a luta das ideias, me parece hoje algo absolutamente central. Porque nós, e esse nós aí eu quero dizer que eu estou falando por mim mesmo. Nós comunistas, que coisa horrível, ainda tem um cara que diz que é comunista, isso está tão fora de moda, né? Mas eu sei que nós nunca estamos sozinhos, mas somos poucos. Nós comunistas não queremos enfiar ideias na realidade. Nós queremos tomar um movimento efetivo da realidade e dar direção a ele. Por isso, nós temos que travar a luta ideológica. Porque esse mundo que está aí, que o companheiro escreveu rapidamente em alguns números, ele não pode atrair ninguém, ele não pode fascinar ninguém. Só os privilegiados que têm que se beneficiam. E, no entanto, por que é que nós perdemos a batalha ideológica? Eu estou convencido que a luta ideológica, e é por isso que eu estou aqui, é hoje uma frente central de batalha para nós. E por duas razões. Eu quero me solidarizar com a rápida intervenção do companheiro quando ele disse aqui, se eu estiver traindo o seu pensamento, por favor, me corrija. Que da crise capitalista não sai o socialismo. Da crise capitalista, o que sai naturalmente é mais capitalismo. Porque a solução para o capitalismo é política. A questão é política. É no marco da crise encontrar centros e núcleos dirigentes que direcionem a luta anticapitalista no sentido socialista. Eu diria que esse é um problema mundial, não é um problema brasileiro, latino-americano. Eu diria que nós temos um enorme potencial de luta anticapitalista e antiimperialista. Pululam movimentos, pululam ações, pululam combates, mas ainda não temos vetores capazes de conduzir essa miríade de movimentos anticapitalistas. A realidade está a nosso favor, mas nós precisamos de direcionar as forças que emergem da realidade contra essa ordem que está aí. Se a solução é política, a organização política, o partido político, está na moda falar que os partidos perderam a sua função
nesta sociedade civil tão articulada que está aí, né? Eu quero dizer para vocês que eu sou muito velho nisso. Não existe revolução sem partido político. Não existe. Até agora não inventaram. Então, qualquer forma de organização que seja capaz de orientar a luta de milhões e milhões de homens, milhões e milhões de homens, nós estamos falando em escala de milhões de homens, não são centenas, não são milhares, são milhões de homens. Quanto a essa ordem, essa é saudável e necessária. O que eu vim dizer aqui a vocês é só isso. É dizer que, com os dados que nós temos da análise dos últimos 30 anos de neoliberalismo, com as suas privatizações, desregulamentações, flexibilizações, o que a gente só viu no mundo aumentar foi o racismo, a xenofobia e o pauperismo. Mas nós temos que ganhar os homens e as mulheres, os jovens e os velhos, para o reconhecimento do que aí está. E isso só se faz com um aberto, franco e direto debate de ideias. Não temamos a realidade. Não temamos a realidade. Se o capitalismo é o que o companheiro disse, ou seja, se ele tem uma contradição fundamental de fundo, a realidade joga a nosso favor. Não vamos ter medo de enfrentá-la. Enfrentá-la criativamente, corajosamente. Agora, a realidade não entra direto na cabeça dos homens. Entre a realidade e a cabeça dos homens existe a TV Globo, existe The Globe, que é esse jornal norte-americano editado aqui pela família Marinho, né? É aí que a gente tem que trabalhar também. A luta política é fundamental, mas não nos esqueçamos de que a luta de classes, no plano das ideias, também nos é fundamental. Já disse o fulano, que certamente é querido de vocês, pelo menos é meu querido, que sem teoria revolucionária não há revolução. Muito obrigado.